Unidade 4. A política. Aula 7.1. Conteúdos. A política. O que é política? Entendendo a política. Habilidade. Entender o conceito de política na origem grega e a política entendida nos dias de hoje. Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia, né? Vocês viram aí que nós vamos falar hoje de um assunto muito interessante, de um tema realmente instigante, né? Muito atual, muito importante, para que nós possamos entender, então, o que é a política, né? Esse é o nosso assunto de hoje, então fiquem aí ligados, fiquem atentos, que nós vamos falar muitos pontos aqui relacionados com o que é a política, para que serve a política, qual a sua importância, né? E com certeza nós vamos também desmistificar um monte de ideias erradas que nós temos do que seja a política. Então fiquem bem atentos e vamos então aí olhar para o nosso primeiro aspecto da nossa aula aqui. Eu vou apresentar para vocês agora o centro do poder político, né? O que é o centro do poder político no Brasil hoje? Vocês conhecem essa imagem aqui? Vocês conhecem esse quadro aqui? O que é isso aqui? O que representa, o que simboliza no Brasil esse ponto aqui? Esse prédio, né? Representa o quê? O Congresso Nacional. O que é o Congresso Nacional? É o centro do poder político, em Brasília, né? Aqui estão quem? Aqui estão os nossos deputados, os nossos senadores, né, que estão aí para votarem, fazerem as leis para o nosso país. Então é o centro, né? O centro do poder. Mas, para que a gente possa entender o que é política, nós vamos começar pensando o contrário. O que não é a política? Então, para vocês, o que não é política? Primeiro ponto. Política não é politicagem. Política não é politicagem. Então, quando você vê alguém aí falando mal de política, podem falar mal dos políticos, né? Mas quando você vê alguém falando mal da política, então não é política. Politicagem. O que está havendo ali é uma politicagem, ou seja, uma deturpação da política, né? Aquilo que realmente é o contrário do que seja a política. Então, aqui dentro da politicagem, tem todo tipo de coisas erradas, coisas negativas, que vão contra o sentido do que seja a política. Então, talvez tudo que nós pensamos sobre política seja politicagem. Depois vocês vão ver por que pode ser politicagem, tá bom? Outro ponto também que não é política. Corrupção. Todo mundo fala, né, de corrupção. Quando se pensa em política, em político, todo mundo já fica com a cabeça cheia, né? Já fica jogando pedra, já fica dizendo que não quer saber de política, porque política é corrupção, os políticos são corruptos. Alunos e alunas, política não é corrupção. Depois a gente vai ver também o que é isso. Não é corrupção. Então, vamos apagando essas ideias, hein? Eu estou aqui colocando para a gente ir apagando essas ideias do que seja política a partir do que não é a política. Outro ponto também que nos ajuda a pensar e a entender o que não é a política, mas que muitas vezes nós entendemos que seja política. E por isso nós temos raiva, né, de política, de falar em política. Isso aqui também, ó. Poder. O poder do voto, por exemplo, não é política. Então, quando a gente fala assim, nós estamos na época de eleição, né? Então, as pessoas estão pedindo votos. Isso não é política, isso é uma estratégia, né, de pessoas que querem fazer parte da política. Não é isso?
mas não é política. Depois vocês vão ver por quê. O importante agora, então, é nós entendermos que um monte de ideias que nós temos na cabeça, elas não estão condizentes, elas não fazem parte do que nós vamos ver aqui com relação à política, tá bom? Então, nós temos aí, o mundo, nós temos sociedades, nós temos cidades, nós temos bairros, não é isso? Onde vivem as pessoas. As pessoas vivem nesses lugares. E quando eu falo de pessoas, eu estou falando de ser humano. Não importa a sua cultura, não importa a sua etnia, não importa a sua religião, não importa, né, a sua classe social. A política, ela está aí para todos, né? Para todos. Então, nós todos seres humanos, eu, no papel de professor, ou no papel de pai, ou no papel de cidadão. Vocês, no papel de aluno, de filhos, né? Então, vocês também têm um papel social. Vocês também têm um papel aí dentro, né, desse contexto maior, né, da nossa estrutura social. Aonde está presente o quê? A política. Dito isso, então, né, vamos começar a pensar e tirar da nossa mente um monte de coisa, um monte de ideia que não é política. Tá bom? Quando alguém falar para vocês, isso não é política. Por quê? Então agora, nós vamos começar a entender o que é a política a partir da sua origem, a partir do seu conceito, né? O que é a política, então? Olha, a política, queridos alunos, ela começou ali na Grécia, né? Essa ideia, né? Esse termo, política, que vem de polis, né? O que eram as polis na Grécia antiga? Eram as cidades-estados da Grécia. Essas cidades-estados, elas possuíam uma assembleia de cidadãos, como parte de quê? De seu processo político. Então, a palavra política, ela está relacionada ao quê? As cidades-estados da Grécia, que eram chamadas de polis, e de onde deriva o termo política. Polis, política, né? Então, era a cidade, era a vida das pessoas. Era onde as pessoas, então, elas viviam, né? Elas se concentravam. E até hoje, né, nós nos concentramos na cidade. Nós nos concentramos, nós vivemos em um determinado lugar que nós chamamos de cidade. Então, a origem da palavra política vem de polis, que quer dizer política, né? Como é que funcionava isso na Grécia? Então, vamos ver agora uma imagem aqui, que essa imagem, ela mostra um pouco assim, uma ilustração, né? De como estava organizada essas cidades-estados, né? Na Grécia Antiga. Vou começar aqui pelas muralhas, né? Você pode ver aqui, ó, as muralhas, elas estão fazendo o quê? Elas estão protegendo toda a cidade, né? Por quê? Porque naquele tempo tinha muita guerra, muita invasão. Você lembra que a Grécia, em Atenas, ela vivia em conflito com Esparta, né? E outros países também. Então, era tempo de conflitos. E aí, nessas muralhas, ao redor da muralha, né? Dentro das muralhas, então, se construíam as cidades. E essas cidades, elas, então, tinham uma vida ali, né? Uma vida própria. E quais eram os componentes básicos, né, de uma cidade grega, né, ligada com a política? Tinha o quê? Primeiro tinha a Acrópole. A Acrópole era um lugar
praticamente toda a estrutura, né, da cidade, que era a Acrópole. Era o centro do poder político e era o centro do poder religioso. Então, a Acrópole eram esses lugares, esses espaços, onde tinham os templos, né? Então, aí o culto religioso, né, os oráculos, e também a ágora. Que era o que a ágora, pessoal? A ágora era o lugar da discussão da população. Aqui as pessoas se reuniam para discutir. Aqui as pessoas se reuniam para debater. Você pode ver aí ó, as pessoas, né, chegando e indo para a ágora. Era o lugar onde as pessoas se reuniam para discutir o quê? Os problemas da cidade. Então, vocês podem ver que isso aí era uma polis, era uma cidade-estado. E ela todinha estava, então, ela estava voltada para a política. Toda a cidade, ela se interligava com as questões políticas. Por quê? Porque era preocupação que os moradores das cidades, que eram os cidadãos, que eles pudessem, então, ter uma vida boa, ter uma vida, né, onde eles pudessem, então, ter o que comer, ter o que vestir, eles podiam ter saúde, lazer, estudo, educação. Então, tudo acontecia aí dentro da cidade. Né? Então, a palavra política, né, voltando aqui, ela vem, então, desse espaço, né, dessa estrutura, dessa organização social da Grécia. Mas vamos entender melhor, então, vamos aprofundar ainda mais para a gente entender melhor esses conceitos do que é a política. A palavra política, do ponto de vista etimológico, né, da sua origem, como nós falamos que ela vem, né, da Grécia, ela está ligada com a arte de governar. Ou seja, a busca de gerir os rumos da cidade da melhor maneira possível. Então, pessoal, política, na verdade, é essa arte de governar. Então, a cidade tinha que ter pessoas, homens, né? Na época era uma sociedade mais patriarcal, né? Então, os homens, né, da cidade, eles então se reuniam para decidir os rumos de como seria a cidade deles, como eles gostariam que fosse a cidade deles, como ela deveria ser governada. Então, a política, na verdade, é a arte de governar. É a arte de governar. Mas governar o quê, exatamente, né? Então, vamos aí avançar para essa ideia. A origem da palavra está relacionada, então, com a arte de governar, porque os gregos entendiam que tinha que haver a participação das pessoas para o melhor destino da cidade. O que é o destino da cidade? É que todos tenham casa, que tenham moradia, que tenham segurança. Então, a política estava voltada para essa questão do bem comum aí. Essa questão de que todas as pessoas que habitavam a cidade tivessem, então, condições de uma vida digna. De uma vida digna. Então, pessoal, a palavra política, né, ela é justamente, então, o que nós chamamos de polis, que vem da palavra polis, que está ligado, então, com a arte de governar. Então, esse é o primeiro ponto que eu chamo a atenção de vocês com relação à política. A política é uma arte, que é a arte de governar para quê? Para o bem, para decidir os rumos da cidade, para que a cidade possa ter e evoluir para dar um melhor conforto para seus moradores. Então, isso é política. É a arte de governar para as pessoas.
para os cidadãos que moram naquela cidade, que moram naquele bairro, trazendo para nós hoje aqui, né? Então, isso está ligado com a política. Para isso que existia a política. Para as pessoas discutirem, para os moradores debaterem entre si, se reunirem lá na Ágora, e de lá eles decidiam. Vamos tomar essa decisão, vamos tomar esse rumo. Né? Vamos fazer um hospital aqui, se reuniam lá, como é que vai ser feito, de onde vem o recurso. Então, o povo discutia, aquelas pessoas envolvidas, né, na política, e eles iam, então, depois tomando as decisões para melhorar a vida das pessoas. Isso é a política. Tá? O resto não é política. Então, vamos mais para frente aqui para a gente entender melhor. Entendendo a política, né? Então, a política, ela está intrinsecamente ligada à cidadania. O que é a cidadania? A cidadania é a participação das pessoas. Ela está ligada com a participação das pessoas, né? Então, você vê aí uma imagem, né, de uma pessoa colocando um tijolo, né, numa parede, num muro. A gente faz aqui só um exemplo para entender melhor isso, né, fazendo uma comparação aqui. A união de vários tijolos é que faz a parede, é que faz o muro, é que faz a casa, né? É a união de várias paredes. Então, a cidadania, ela é algo relacionado com essa participação das pessoas. Cada pessoa, cada cidadão é um tijolo que constrói a parede, né, dando um exemplo aqui, daquela casa. Ou seja, que constrói, né, aquele lugar, naquele lugar onde ele vive, né, um mundo melhor para todos. Então, o cidadão, ele participa dessas decisões. Ele participa. Então, pressupõe o quê? A cidadania? Igualdade, a própria política, que é a arte de governar, a ética, que é fazer a coisa correta, a informação, as pessoas têm que saber o que está acontecendo na sua cidade, a justiça, que não é a mesma coisa que riqueza, e nem é o contrário de riqueza, né? A justiça, ela é muito maior do que isso, é uma vida digna para todos, para que todos tenham uma condição humana, né? Uma condição humana. A gente fala assim de condição humana, mas se nós observarmos bem, na verdade, muitas pessoas não são tratadas como seres humanos, né? Muitas pessoas estão sendo e vivendo, né, no mundo onde elas praticamente não têm nada. Você vê a África, né, você vê alguns continentes aí sofridos, né? O Brasil mesmo. Então você percebe que muitas pessoas vivem na cidade, mas elas não têm as condições mínimas para viver dignamente. Isso não é falta de religião, não é falta, né? É falta de política, para que as pessoas todas possam participar como cidadãos. Então, a política, aí vocês viram a palavra democracia, né? A política, então, ela é feita para que todos participem. É claro que depois a gente vai ver que sempre pessoas foram escolhidas para exercer um cargo político. Então, todas as cidades, elas escolhem seus representantes, né, para representar uma determinada população. Então, são essas pessoas que estão incumbidas, né, encarregadas de representar os anseios das pessoas que vivem na cidade, que vivem naquele bairro, naquela rua. Então, esse conceito foi se expandindo, né? Foi se expandindo. Então, você vê
nós temos na política, nós temos também o presidente de um bairro, de uma associação de moradores, isso é política. É uma política também. Então, só que a política, com o tempo, ela foi tomando outro rumo, ela foi tomando outro caminho. E é por isso que muitos de nós hoje, principalmente os jovens, têm uma ideia errada do que seja a política. Por quê? Porque nós aprendemos, né, que a política, ela está sendo feita para algumas pessoas. Mas não é isso, né? Isso não é política, como nós falamos agora há pouco. Agora, por que isso acontece, então? Quem de vocês aí poderiam levantar uma ideia de por que isso acontece? Por que a política, então, ela foi mudando a sua tonalidade, a sua ideia principal, que é para o bem comum, que é para a arte de governar, que é para melhorar a vida das pessoas? Por que mudou? O que mudou? Então, vamos falar um pouco sobre isso agora. Vamos refletir sobre isso. É a luta pelo poder. Então, esse é o tema. A luta pelo poder, pessoal. Então, quando a política deixou de ser o espaço do coletivo, o espaço do debate, das ideias, nesse momento, então, começou a haver o quê? Uma disputa. Por quê? Porque esse espaço, ele ficou um espaço muito oneroso, um espaço muito que envolve muito dinheiro. Porque quem governa a cidade administra também os recursos da cidade. Administra todos os recursos, os impostos, que nós chamamos, né? Ele administra tudo isso. E ao administrar tudo isso, esses recursos vão para os cofres públicos. Logo, começou o quê? Uma luta por esses espaços. Né? Uma luta por esses espaços. Né? O sistema capitalista, né, forçou essa ideia. E o que aconteceu? Começou uma luta pela obtenção do poder. Não mais uma luta pela obtenção dos direitos. Ou seja, o uso de táticas, de estratégias, até mesmo de artimanhas, né? E tudo mais que for necessário para o quê? Para alcançar e conquistar o poder. Então, muitas pessoas criaram essa imagem, denegriram essa imagem da política como o espaço do poder, como o espaço do eu vou me dar bem, como o espaço do que, né, eu vou apenas pensar no meu bolso. Mas isso não é política, né? Isso não é política. Então, a luta pelo poder dentro da política, ela atrapalhou muito. Atrapalhou muito porque foi com essa ideia que introjetou nas pessoas, que levou a entender, de uma maneira errada, que a política não presta, que a política não serve, que falar de política não é legal, por isso eu não me interesso por política. Mas eu vou dizer para vocês, é o contrário disso. Nós temos é que nos preocupar com a política. Nós temos é que participar cada vez mais. Porque, como eu falei, ela é para governar a cidade. Ela é para o bem de todos. O salário que a gente recebe, o salário mínimo, a saúde, a educação, não é? Tudo passa por uma decisão política. Não pensem vocês que as coisas acontecem por acaso. Não. Acontecem porque alguém está fazendo isso dentro da política, no espaço da política. É lá que se decide em tudo. E aí, nós que vivemos nas cidades, nós que vivemos nos bairros, nós que vivemos nas nossas casas, nós sentimos os efeitos dessas decisões que vêm de lá. Então, a política ela é fundamental para tudo. Para tudo.
Então é importante nós desmontarmos essa ideia de que a política não presta. Desmontarmos essa ideia de que política é algo nocivo. É o contrário. A política ela tem que ser feita como deve ser, olhando para o bem comum, olhando para a vida das pessoas, olhando para o cidadão, para que sejam cumpridas as leis, para que haja recurso para a saúde, para a educação, para que o preço das coisas no supermercado, né, não fique muito caro, para que a gente tenha um salário digno, trabalhador. Tudo é decisão política. E quando você nega a política, você está negando tudo isso, né? Olha só como o negócio, né, é complicado. Então, nós estamos falando aqui de quê? De luta pelo poder, né? Então, a política ela foi tomando uma nova configuração nos dias de hoje, né? Então, continuando aqui, ó, vamos ver que a partir dessas conquistas, né, a ação política passa a ser o quê? Acompanhe comigo aí, ó. Ela passa a ser concentrada na busca de manter esse poder e expandi-lo. Olha só agora o que eu falei para vocês aí, né? E se ela é luta pelo poder, não é só mais o bem comum, o que acontece? Cada um vai querer lutar cada vez mais por esse espaço, né? E cada um vai querer passar o maior tempo possível na política, quando, na verdade, ela tem que ser renovada, né, de vez em quando, porque faz parte da dinâmica da política. Não é isso? Então, pessoal, a luta pelo poder, quando a política se transforma em luta pelo poder, então ela perde a sua função primordial, que é ajudar ao bem comum, que é ajudar as pessoas. Então nós criamos algumas noções erradas sobre a política, né? Vocês perceberam já isso? Existem muitas noções que nós temos que são erradas sobre a política. É por isso que na aula de hoje nós vamos então fazer uma limpeza, né, na nossa consciência, fazer uma limpeza aqui na nossa mente, de que nós precisamos rever os conceitos. Nós precisamos buscar a origem, para que nós possamos entender o que é a política e qual a sua importância hoje, aqui para nós. Então, quais são essas noções erradas que nós temos de política? Vamos só ver aqui algumas delas. Primeiro, a política como um espetáculo que provoca repulsa no cidadão comum. Então, a política como espetáculo, né? Aí você vê pessoas na política que fazem festa, que gastam dinheiro, que se fantasiam, né, de palhaço. Então você vê todo tipo de espetáculo em torno, né, que não é em torno da política, é em torno daquele espaço político, né, em torno daquele espaço político. É claro que tem muitas pessoas sérias, tem pessoas responsáveis, com boa índole, com boas intenções, mas, né, uma ideia errônea da política é que a política não é um espetáculo. Não é um espetáculo. Por mais que tenha um espetáculo, né, em torno disso, mas que seja para levar propostas para a comunidade, para o povo, que seja para levar ideias, ou então para pedir ideia das pessoas. Só o espetáculo pelo espetáculo, né, isso é uma ideia errônea de política. Não é espetáculo. Não é. Outra coisa também que nós podemos falar aqui, além desse espetáculo, é com relação, né, à questão da eleição.
a questão do voto. Então, a política, aí vamos ver outro ponto, né? Ela não é, vejam bem, a política não profissional, né? Como um ato esporádico de escolha de representantes sobre cuja atuação não se tem controle. Então, a política também não é isso, né? Uma escolha esporádica de homens ou mulheres, de pessoas, né, para assumir determinado comando político, uma atuação política, né, que depois eu não sei o que acontece. Não sei para onde vai, não sei nem o que está fazendo. Né? O cidadão é aquele que acompanha aquela pessoa a qual ele escolheu para ser seu representante. Certo? Então é outra ideia errônea, que você escolheu e esqueceu, porque ele está fazendo lá o que tem que ser feito. Tem que acompanhar. Outro ponto também, avançando aqui, a micropolítica. Né? Então, a família, a nossa família, ela também tem uma política dentro da família, né? Como uma prática cujos determinantes passam despercebidos para a maioria das pessoas. Então, queridos alunos, já caminhando aqui para o final da nossa aula, nós podemos perceber que a política ela é muito ampla. Muito ampla. Tem muita coisa aí dentro. Tem muitas ideias erradas, mas tem muitas ideias que são verdadeiras. Então, a política ela é importante para nós. Então, essa era a mensagem. A política ela é importante para nós. Reflitam sobre isso. Tá bom? E aí a gente vai ver aqui alguns pontos, né? Com relação... O que a política tem que fazer? O que ela tem que acontecer dentro da política? Qual é a preocupação que tem que ter? Né? Então vamos ver aqui, ó, que tem alguns pontos, né? Pessoas, seres humanos, nós temos que lutar contra o preconceito, contra o racismo. Né? Olha, quantas favelas que nós temos no Brasil e no mundo. Quantas favelas, quantos, né? Aqui em Manaus. Então, pessoas vivem aí dentro. Pessoas moram aí. E muitas vezes é uma vida indigna, né? Tudo isso aqui tem que ter um aspecto político. A pobreza aumenta por conta disso, né? Não pense que a pobreza é vontade de Deus, que a pobreza é algo que acontece porque tem que acontecer. É natural que as pessoas nasçam pobres e é natural que as pessoas nasçam ricas. Não é nem pobre nem rico, as pessoas têm que ter dignidade para viver. E a política, ela é um aspecto decisório para que as pessoas possam ter o que comer, o que vestir, remédio para se tratar, hospitais para se cuidar, né? Uma escola para estudar e tem um trabalho para viver dignamente. Tá certo, meus queridos alunos e alunas? Então é isso. Pensam, reflitam que a política ela é muito importante para cada um de nós. Jamais se esqueçam disso a partir de hoje. Tá bom? Leiam mais, aprofundem esse assunto, né? E vamos então em frente, que depois tem mais aula de filosofia para vocês.